Boa noite. É um prazer a gente poder estar aqui compartilhando a palavra nesse momento tão difícil. Eu sei que muitos estão em casa, como eu tenho tido em casa e por muito tempo trancado, e a gente às vezes realmente perde até um pouco a consciência do tempo e ficamos um pouco fora de tom. E podemos compartilhar a palavra, podemos realmente aprender um pouco mais sobre o Senhor Jesus, eu tenho certeza que nos ajuda a encontrar realmente o rumo. Semana passada o pastor Dário esteve compartilhando conosco uma parte do capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Nossa igreja está realmente expondo esse Evangelho durante esses dias. E hoje nós vamos compartilhar o restante do capítulo 3, a partir do versículo 20 até o versículo 35. A Bíblia ela tem 4 evangelhos. Alguns perguntam até por que 4 evangelhos, se é uma história do mesmo Jesus, do mesmo Deus. Mas é porque cada evangelho ele foi escrito por pessoas diferentes e destinados a pessoas diferentes. O Evangelho de Marcos, por exemplo, ele foi destinado à igreja em Roma. A igreja de Roma, ela na verdade, Roma naquela época era uma grande potência mundial. E as pessoas, eles não conseguiam compreender como é que Jesus, o Filho de Deus, foi rejeitado pelos seus, o rei morreu de uma forma tão humilhante. Era difícil eles compreender isso, e o Evangelho de Marcos ele vem mostrar quem é Jesus. Jesus, o Filho de Deus poderoso. Mas ao mesmo tempo ele quer mostrar para a gente e para a igreja em Roma que o mesmo Jesus ele é servo. Ele mesmo sendo Deus poderoso, ele se tornou servo. E nós que queremos segui-lo, devemos também abdicar da nossa posição e se tornar servo também. O Evangelho de Marcos, ele até esse ponto, nós vimos a profecia ser cumprida através da vinda de Jesus. Primeiro João Batista, como já foi exposto, ele preparou o caminho para Jesus. Jesus depois se batizou, passou pelo deserto, pela provação do deserto. Em seguida ele chegou a iniciar seu ministério e ele declarou: o tempo de Deus chegou. Afinal de contas, a profecia do Cristo tinha se cumprido. O tempo de Deus chegou. O reino de Deus está próximo, está perto. O pessoal resolveu trazer um copo d'água aqui, porque afinal de contas falaram mais da água do pastor do que da mensagem semana passada. Então tem 2 aqui para a gente não falar de água mais essa semana. Então voltando, na verdade, Jesus ele disse claramente: o tempo chegou, a profecia se cumpriu. Jesus ele disse: olha, o reino está perto de vocês. Eu estou aqui. Jesus diz: eu cheguei, o meu reino está aqui. E ele afirma: creiam e arrependam dos seus pecados. Após ele declarar isso, ele convocou alguns discípulos, 4. E depois ele saiu em Cafarnaum e pregou na sinagoga, curou e expulsou demônios. Eu vou pedir o Breno agora para ele colocar um mapa. E é interessante que a gente vai ver na parte da exposição de hoje, de Marcos, que, por exemplo, os mestres da lei, que já tinham visto tudo que Jesus tinha feito, que viram Jesus curar, viram as profecias se cumprirem, eles conheciam a profecia, assim como os fariseus e os herodianos. Semana passada o pastor Dário expôs os fariseus que eram inimigos dos herodianos. Os fariseus eles eram como sacerdotes. Então, para você ter uma ideia, semana passada o pastor Dário que vinha gente para ver Jesus por conta da sua fama de toda a Judéia, de Edom e de gente depois do Jordão. Gente, olha no mapa a quantidade, a distância. E os mestres da lei, a gente vai ver no texto de hoje que eles desceram de Jerusalém.
Eles simplesmente andaram mais de 160 quilômetros. Andaram. Eles caminharam pelo menos 7 dias só para ver Jesus. Para vocês entenderem como a fama de Jesus estava grande. E a multidão começava a perguntar: será esse o Cristo? Será esse o filho de Davi? E os fariseus, Jesus já era muito conhecido. Multidões vinham até ele, buscando a cura, buscando se livrar de problemas de anos, pessoas que eram possessas. E é admirável como, quando nós estamos passando por necessidade, nós lembramos de Deus. Talvez você tenha pensado em Deus nesses tempos agora como você nunca pensou antes. Lembre-se, Deus tem mais interesse em você do que qualquer outra coisa. Ele quer que você busque a Ele, Ele quer que nós busquemos a Ele. Então a história de hoje, ela começa, na verdade, diante desse contexto. Jesus conhecido na multidão, os mestres da lei, os fariseus, herodianos, pensando como pará-lo, alguns pensando como matá-lo. E aí a gente vai começar lendo aqui, nós vamos ler juntos, queria que vocês me acompanhassem, nós não vamos ler todo o texto de uma vez, nós vamos ler por partes. Inicialmente a gente vai ler, a partir do versículo 20, a parte dos familiares de Jesus que saíram de Nazaré. Não sei se vocês viram no mapa anteriormente, que fica por volta de 40, pouco mais de 40 quilômetros de onde Jesus estava, que era Cafarnaum. Quase 3 dias de viagem. E eles foram lá também ver Jesus. E o texto nos diz assim: então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam: ele está fora de si. É interessante aqui a gente perceber que o texto está falando dos familiares de Jesus. Que familiares seriam esses? Esse texto que nós vamos ler, que vai até o versículo 35, ele vai depois esclarecer quem seriam esses familiares. Mas o que chama a atenção aqui é a postura dos familiares de Jesus. Como é que os familiares de Jesus achavam que ele estava perdendo o juízo? Como é que os familiares de Jesus pensaram em apoderar-se dele ou levá-lo à força para casa? Isso é possível? Alguém crescer perto de Jesus e não crer nele? É possível, sim. É possível. O pastor Dário falou a semana passada sobre os 12 discípulos. E quando Marcos relaciona os 12, o último que ele relaciona, ele diz assim: Judas que o traiu. A incredulidade, meus irmãos, que é uma parte do tema de hoje que nós vamos falar. A incredulidade, ela nos faz fazer coisas que a gente nem imagina. Quando nós não cremos em Jesus, não cremos em Deus, a gente levanta hipóteses que não têm sentido. Como é que você que conhece Jesus vê o que ele fala, vê o que ele faz, os sinais que ele faz, pode imaginar que ele está perdendo o juízo? E mais, o texto diz que eles pensavam em levar à força. Quando eles ouviram que ele não tinha tempo para comer, que o seu ministério era intenso, eles pensavam que ia levá-lo à força para casa, como se estivessem fazendo um bem. A incredulidade, ela nos afasta de Jesus. A incredulidade leva alguém, leva um homem a se opor a Deus, pensando que está se opondo a homens. A incredulidade fez 2 homens andarem com Jesus no caminho de Emaús, depois dele ressuscitar, e não conseguiram enxergar que era Jesus. Incredulidade é pecado, e isso nos faz pecar. Então a família de Jesus, ela queria levá-lo à força. Seus familiares pensavam nisso. E quando você vai no Evangelho de João, no capítulo 7, versículo 5, você vê João dizendo, o apóstolo João nos diz que nem mesmo seus irmãos criam nele.
Mais na frente nós vamos expor o Marcos capítulo 6, é um texto muito conhecido, que Jesus vai dizer que, olha, o profeta não tem honra na sua casa. Jesus esteve em Nazaré e ele, poucos milagres ali conseguiu realizar porque a incredulidade daquele povo era muito grande. Eles diziam, não é esse o filho de José? Como é que ele pode? Sabe, Jesus, ele foi uma profecia cumprida. Eles viam aquilo que os profetas falaram séculos antes se cumprindo. Eles viram cegos enxergarem, coxos andarem. Eles viram o poder de Deus em Jesus. Às vezes, a verdade é muito clara, mas a nossa incredulidade é tão grande que nós escolhemos explicações absurdas para não aceitar a verdade. Então podemos concluir a partir disso, primeiro, que quando a gente serve a Deus não é algo muito calmo, muito parado. Servir a Deus é algo intenso. Jesus, ele servia e seus discípulos de maneira intensa. Quando você olha para o ministério de Jesus, para o ministério dos apóstolos, você não vê eles parados, como se servir a Deus fosse algo não proposital. Como se você ficasse parado, esperando que as coisas acontecessem. Não. E é algo intenso. Uma outra coisa que nós podemos concluir a partir desse texto é que a incredulidade pode levar uma pessoa, como nós já dizemos, a se opor a homens, pensando que está fazendo algo bom. Mas homens de Deus, na verdade, elas se opõem a Deus pensando que estão fazendo o que é certo. E o que fazer? Eu entendo que a Bíblia é diferente dos outros livros, porque ela nos mostra a verdade, e ela nos mostra também a possibilidade de refletir a partir dessa verdade, saber o que fazer. Então, a primeira coisa que Jesus nos mostra é que nós precisamos servi-lo de maneira intensa. Então, se você resolve servir a Jesus, não pense em fazer isso de qualquer jeito. Faça isso com todas as forças do teu corpo. Faça isso de uma maneira intensa. Uma outra coisa, quando as pessoas criticarem por você estar servindo o seu Jesus, quando as pessoas criticarem, falarem mal de você, não entenderem você, tenha paciência. Eles não creem como você. Ame-os. Ame-os. Mas continue seu ministério pessoal. Quando a sua família não compreender por que você serve Jesus de uma maneira tão intensa, ame-os. E lembre-se, eles não creem como você. Na verdade, você precisa ser exemplo como servo do Senhor. Na verdade, você precisa amar a sua família como Cristo ama você. Você precisa servir a sua família como Jesus serviu. Você precisa falar a verdade em amor, como Jesus falou. Seja exemplo. Não se guie pela fé dos outros. Guie-se pelo exemplo de Jesus. Creia e sirva. Continuando o nosso texto, a gente sai da família de Jesus. Esse texto ele começa na família de Jesus, o texto que nós vamos concluir hoje. E no meio dele a gente vai ter uma história dos fariseus, de incredulidade também. Vamos terminar novamente falando com a família de Jesus. Mas Marcos relata algo que Mateus também relata nos capítulos 6 e capítulo 12, mas me parece que o capítulo 12 tem mais a ver com o que nós estamos vendo aqui. E ele começa dizendo assim, no versículo 22. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás?
Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, então não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com o espírito imundo. Meus irmãos, a gente vai analisar essa parte do texto de uma maneira agora bem tranquila. Nós vamos primeiro observar o que aconteceu com os mestres da lei, a resposta de Jesus e as consequências do que os fariseus ou mestres de Deus falaram. O que nós vamos entender no final é que a incredulidade levou os escribas a blasfemar contra o Espírito Santo. Mas também nós vamos ver uma boa notícia que Jesus nos dá. No versículo 22, no grego, ele está colocando algo contínuo. O verbo aqui, no grego, não é uma ação isolada, é algo contínuo. Eles estavam falando isso o tempo todo. Eles estavam fazendo questão de colocar essa afirmação sobre Jesus sempre. Eles não falaram e pararam, eles continuavam fazendo. É isso que o texto está querendo dizer. E o que eles diziam é que Jesus, ele está com Belzebu. Belzebu, na verdade, quer dizer senhor da casa, é o maioral dos demônios. Belzebu, aqui, quer dizer que é o próprio Satanás. A palavra Belzebu, que significa senhor da casa, tem a ver com Baal. E os israelitas costumavam a falar essa palavra acrescentando um B, era Baal-zebub, para chamá-lo de Deus das moscas ou senhores. Não era uma afirmação simples. Presta atenção, porque mais do que ninguém eles conheciam, estavam falando. Então, quando eles afirmaram isso, eles afirmaram de maneira consciente. Quando eles fizeram isso, eles fizeram de uma maneira deliberada. Foi algo consciente, algo deliberado. Mas uma coisa que impressionava em Jesus era a resposta que ele dava em momentos como esse. Ele começa respondendo com uma pergunta: como pode Satanás expulsar Satanás? Qual a lógica disso? Como é que Satanás pode expulsar a si próprio? Mas ele vai continuar a resposta com dois argumentos e através de parábolas. E ele vai começar, no versículo 24, ele começa dizendo: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. O que Jesus está mostrando aqui é que a afirmação dos mestres da lei era totalmente sem sentido. Como é que alguém pode se opor a si mesmo? Como é que um reino pode se opor a si mesmo e subsistir? Satanás não queria destruir, não quer destruir o seu reino. Na verdade, os demônios tinham tanto pavor de Jesus, é porque eles sabem que o fim dele está decretado. Às vezes a gente parece que Jesus e o diabo, eles vão brigar. Será quem que vai vencer? Gente, Jesus é poderoso muito mais do que o diabo. Eu sei que a gente está num tempo que a gente tem medo. Medo. Como se as coisas estivessem saindo do controle. E estão saindo do controle. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não perdeu o controle. Deus nunca perde o controle.
Jesus, ele é poderoso. O que chama a atenção quando ele expulsa os demônios é o pavor que os demônios tinham dele. O pavor. Porque eles sabem o fim que eles têm. Na verdade, alguns acham que o diabo está lá no inferno, muito no bem bom. Gente, quando o diabo for para o inferno, ele vai para sofrer. Não é para reinar, não. O diabo vai sofrer. Ele sabe o fim dele. Quando os demônios viram que o Filho de Deus estava aqui na terra, eles imaginavam que já tinha chegado o tempo deles. Por isso o pavor tão grande que eles tinham. Mas a resposta de Jesus aqui mostra o absurdo de você querer dizer que um reino dividido vai subsistir. Ele quer dizer que o reino do diabo é muito unido. Agora imagine uma casa, como ele diz. Como é que uma casa vai subsistir se não estiver unida? Pense na sua casa. Imagine que você pensa de um jeito, sua esposa pensa de outro, seus filhos pensam de outro e cada um age do seu jeito. A sua família vai subsistir? Será que a sua família conseguiria subsistir? É isso que Jesus está dizendo. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. Não há como. Então, o que nós podemos concluir é que Jesus demonstra que a afirmação dos mestres da lei é absurda. Não tem o menor sentido. Não tem sentido nenhum. Porque o diabo não queria que o reino dele deixasse de existir. Reino dividido não subsiste, não prospera. Continuando a resposta, Jesus passa para o segundo argumento. E ele diz: de fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens sem que eu antes o amar. Só então poderá roubar a casa dele. Quando a gente lê esse mesmo texto em Mateus 12, a gente percebe Jesus sendo relatado lá, porque Mateus é um pouco mais detalhista do que Marcos, que Jesus ele afirma lá o que está aqui claramente também. O que estava acontecendo não é que o diabo estava indo contra ele mesmo, mas é que Jesus é muito mais poderoso do que o diabo. Para que a casa de um homem forte seja invadida, precisa de alguém mais forte do que ele. O que Jesus está dizendo aqui é que ele é muito mais poderoso do que Satanás. Jesus é muito mais poderoso. Por isso nós podemos confiar nele. E ele está dizendo que para fazer tudo o que ele fez e estava fazendo, era preciso que ele fosse mais forte do que o senhor da casa. Era preciso que ele tornasse o senhor da casa impotente. Por isso a expressão amarrar. E alguns usam essa expressão hoje, né? Está amarrado. Se você não entende o contexto, fica esquisito, né? Mas Jesus é mais poderoso e a resposta dele aqui aos mestres da lei deixa muito claro isso. Ele é muito mais poderoso. Ele é o poderoso, ungido Filho de Deus. Não é qualquer um, não. Continuando a resposta, Jesus agora vai começar a apresentar primeiro a boa notícia que ele apresentou quando ele começou o seu ministério lá em Marcos capítulo 1, versículo 15. E ele vai dizer assim, olha as palavras que ele usa no versículo 28. Eu lhes asseguro. Jesus ele não disse assim, olha, pode ser, quem sabe, talvez, não. Eu lhes asseguro. Eu lhes asseguro. O que Jesus está dizendo aqui, eu afirmo com toda certeza, que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Deu para entender o que é que Jesus disse? O que Jesus está dizendo é que se você falou mal dele, se você falou mal de Deus, se você fez coisas erradas na sua vida que você se arrepende, se você pecou
independente do teu pecado, independente do que você fez, todos, a palavra que ele usa aqui, todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Então quer dizer, simples assim, estou perdoado, posso continuar minha vida do jeito que eu estava indo, fazendo as mesmas coisas e tudo mais? Não, não é assim. Como eu disse, quando Jesus disse que o reino de Deus está próximo, o tempo de Deus chegou, lá no capítulo 1, ele também disse, versículo 15, creiam e arrependam dos seus pecados. Se você quer o perdão dos pecados, das blasfêmias que você cometeu, você precisa crer. Essa é a boa notícia. A palavra que no grego é utilizada para boas notícias é evangelho. É por isso que quando nós falamos dos evangelhos, falamos as boas notícias, as boas novas. E as boas novas é: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. A partir do pecado, nós estamos destinados a morrer. Eu sei que nós, até no momento que nós estamos passando, nós somos muito preocupados com a morte. Afinal de contas, eu posso adoecer e posso morrer. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. E quando a gente percebe a fama de Jesus na época lá, a gente percebia uma multidão que corria atrás de cura. Mas eu pergunto para vocês, vocês conhecem alguém daquele tempo que foi curado por Jesus, que ainda está vivo? Meus queridos, a morte é uma certeza que nós vamos passar. Se Jesus não voltar antes, nós morreremos. Seja de Covid, seja de H1N1, seja de atropelamento, seja de velhice. Alguns dizem assim, eu quero viver 110 anos, 120 anos. Você pode viver 150, mas você vai chegar seu dia. A pergunta é, quando chegar esse dia, você sabe para onde você vai? Você diz, não, mas eu vou estar com Jesus, vou estar com Deus. Você conhece Jesus? Você sabe exatamente o que é que Ele pede para os seus discípulos? Você crê nos seus ensinos? Creio. Mas você conhece seus ensinos para crer nele? Você se entende como um pecador? Você se arrepende? Quando a gente vai continuar o texto, a gente vai perceber que os mestres da lei não se arrependeram. E eles cometeram um pecado que a primeira palavra que vem no versículo 29 mostra que é a exceção. Quando Jesus diz que todos os pecados e blasfêmias que os homens cometerem serão perdoados, ele também diz, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado do pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo, ele está com Belzebu, aquilo que ele faz está sobre o poder de Belzebu e não sobre o poder do Espírito Santo. Blasfemar contra o Espírito Santo não é um pecado comum. É atribuir as obras de Jesus não ao poder do Espírito Santo. Eu pensei em duas perguntas que podem surgir. A primeira pergunta que pode surgir é como é que os mestres da lei, como é que os escribas chegaram a esse ponto de cometer um pecado imperdoável. E esse pecado que eles cometeram, a sentença que eles receberam não foi de qualquer um, foi do próprio Jesus. Na verdade, Jesus conhecia seus pensamentos, conhecia o que eles estavam pensando, o que eles estavam tramando. Mas como eles chegaram a esse ponto? Como é que eles chegaram a cometer um pecado imperdoável? Se a gente voltar um pouco naquilo que nós falamos na introdução, primeiro a gente vai perceber
que quando Jesus curou no sábado, eles não gostaram, porque aquilo parecia ir contra a lei deles. Não a lei original que Jesus mostrou para eles, que não era assim que falava, mas aquilo que eles tinham dito que o povo tinha que fazer. Quando Jesus disse ao aleijado, os teus pecados estão perdoados, os fariseus começaram a tramar a sua morte. E os mestres da lei disseram, porque esse homem fala assim e está blasfemando, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Marcos capítulo 2, versículo 7. Eles endureceram o seu coração. Sabe, eles olharam e viram um animal de 4 patas, peludo, com bigode, rabo, que gosta de lamber, que gosta de jogar para fora pelo, né, bola de pelo, que gosta muito de leite, mas dizia, não é um gato, esse bicho é outro. Sabe, estava na cara quem era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, mas o cara prefere dizer que o gato era um cachorro, que o gato era um elefante, mas não poderia dizer, não poderia admitir que Jesus é a encarnação do próprio Deus. Eu sei que alguns às vezes dizem que Jesus é perdido o juízo, a sanidade em algum momento. O problema é que não dá para ser sábio e louco ao mesmo tempo. E o Jesus, ele disse que, o Jesus sábio, ele disse que ele está mentindo ou ele está falando a verdade ou ele era louco. O problema é que quando você olha para o que Jesus fez, você olha para o cumprimento das profecias, pelos sinais, como o recado que ele mandou para João Batista, que João Batista teve uma crise de fé e pediu os discípulos para perguntar se esse Jesus realmente era quem ele dizia quem era. E ele disse simplesmente, olha João, diga a João Batista, os cegos estão enxergando, os coxos andam. As profecias estavam se cumprindo, os sinais estavam ali. Tudo indicava que Jesus era o Filho de Deus. Mas os mestres da lei endureceram o coração. Não podiam aceitar que Jesus é o Cristo, o Messias prometido, o Filho de Deus Altíssimo. E cometeram um pecado consciente, deliberado e imperdoável de atribuir ao diabo algo que o Espírito Santo estava fazendo em Jesus. Uma segunda pergunta que pode surgir é, afinal, e eu? Será que eu não cometi o pecado de blasfêmia? Será que tudo que eu fiz, eu falei mal de Jesus? Poxa, eu falei tanto mal de Jesus, eu disse coisas horríveis sobre Jesus. Será que eu posso ser perdoado? A questão é que os fariseus podem até ter rejeitado Jesus. Os mestres da lei rejeitaram Jesus. Mas Jesus os rejeitou primeiro. E quando você percebe como é que a conversão, ou como é que nós conhecemos Jesus, como isso acontece, como é que a Bíblia descreve esse processo, você percebe que não é simplesmente a decisão sua. A Bíblia diz que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Jesus lá, quando João, no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 44, ele diz assim, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Em João 15, 16, ele diz, olha, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, para que vocês vão e dê fruto. Deus nos atrai até Jesus. Então, se você se sente atraído por Jesus, se você tem o desejo de chegar mais perto, de conhecer quem é esse Jesus, e se você se sente constrangido pelo pecado que você cometeu, tenha certeza, você não cometeu um pecado imperdoável. Deus não atraiu os mestres da lei. Deus rejeitou os mestres da lei.
mas Deus está atraindo você. A pergunta é: qual a tua resposta? Lembre-se, Jesus disse: eu estou aqui, o tempo chegou, eu estou próximo, creia e arrependa dos seus pecados. É isso que Ele espera de você. Nós começamos esse texto falando da família de Jesus. Falamos sobre o pecado imperdoável, como a incredulidade levou aos escribas ou mestres da lei a cometer um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E vamos terminar falando da família de Jesus novamente, ou dos familiares de Jesus. E o versículo 31 começa assim. Só lembrando, no início do texto, nós falamos que os familiares de Jesus saíram de Nazaré, andaram entre 2 e 3 dias, e o objetivo deles era levar Jesus à força de volta para casa. Eles entendiam que Jesus tinha passado do ponto. Eles entendiam que Jesus tinha perdido o juízo. E o versículo 31 continua essa história dizendo o seguinte: então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e ficaram do lado de fora. Mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A gente precisa analisar esse texto de algumas maneiras. Aliás, por partes. Primeiro, o texto começa a dizer assim: então chegaram, claramente o texto diz, a mãe e os irmãos de Jesus. Eu sei que alguns acham que Maria não cometeu pecado algum, que Maria morreu virgem, sem filhos, e que Maria não teria cometido nenhum pecado. Maria, primeiro ponto que a gente tem que entender, é que foi abençoada. Como diz um dos evangelhos, ela foi bem-aventurada. De todas as mulheres da face da terra, ela foi escolhida como aquela que traria o Filho de Deus ao mundo. O problema é que Maria é descendente de Adão, como eu e você. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 5, você vai ver que nós somos descendentes semelhantes a um Adão pecador. É por isso que Romanos capítulo 6, 23 diz que todos nós pecamos, porque nós nascemos com a natureza pecaminosa. Maria também cometeu pecado porque ela descende de Adão. Por isso que, só corrigindo, Romanos 3, 23 afirma que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Maria é uma mulher abençoada, mas era um ser humano. Por ser descendente de Adão, também cometeu pecados. Jesus é um ser divino. O problema de Jesus ter vindo sem Maria, sem ter sido concebido por José e Maria, não é a questão sexual, mas é porque a relação dele, o DNA dele é divino. Se a gente tivesse como analisar o DNA de Jesus, a gente não encontraria parentesco dele com o ser humano. Porque ele é o Filho de Deus. E se ele fosse descendente, humanamente falando, carnalmente falando, se ele tivesse descendência humana, ele teria natureza pecaminosa. E ele é e foi o Cordeiro que tira o pecado do mundo. É por isso que não dá para você achar que Maria não cometeu pecado, porque a Bíblia, quando você olha para a palavra de Deus, você não consegue enxergar isso nela. E ela teve filhos. E os irmãos de Jesus, como está aqui, a gente vai falar dos irmãos de Jesus novamente em Marcos capítulo 6, em Nazaré, onde a incredulidade deles realmente chamou a atenção de Jesus. Nós já vimos João capítulo 7 falar que os irmãos de Jesus não acreditavam nele. Então, o texto deixa isso claro. Mas o texto diz outra coisa.
O texto mostra que Jesus valoriza a família, mas ele dá mais importância à família espiritual do que à família de sangue dele. Não que ele não valorizasse a sua família, não que ele não amasse a sua família, não que ele desprezasse, ao contrário, ele amava. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que ele demonstrou provas disso. Mas a questão é que a família espiritual é eterna. A família carnal passa. E ele veio aqui para adotar irmãos e irmãs para a sua família. E ele começa a falar a característica de quem é da família dele. Então olhou para os que estavam sentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Quem faz a vontade de Deus. A gente pode concluir algumas coisas a partir disso. A primeira coisa que a gente pode concluir é que a relação que a família de Jesus tinha com ele não os absolveu do pecado. O fato deles serem da família terrena de Jesus não fez com que Jesus os perdoasse por esse motivo. Eles não tiveram um tratamento diferenciado por conta disso. A segunda questão que nós podemos concluir é que a incredulidade e as atitudes da família de Jesus não o impediram de continuar seu ministério. Jesus ele continuou o ministério dele independente do que a família achava. Ele fez o que ele tinha que fazer. A boa notícia é que a fé no que Jesus ensina e o arrependimento da nossa autossuficiência. Autossuficiência é você confiar em si mesmo, é você agir pelo que você pensa, é você seguir o seu coração. Como nós temos a natureza pecaminosa, isso nos leva a pecar. Então o arrependimento dos nossos pecados, da nossa autossuficiência, nos leva à obediência a Deus. E por adoção, nos faz parte da família de Jesus. Pois aquele que faz a vontade do Pai, aquele que tem Jesus, esse sim, faz parte da família dele. Sabe, a gente fica pensando, e a família de Jesus? Maria creu em Jesus Cristo. Isso fica claro, porque na crucificação, por exemplo, ela estava lá perto da cruz. E Jesus tanto amava sua mãe, como disse: João, cuida da minha mãe. Em outras palavras, diz: aí está a sua mãe, cuida dela. Tiago, irmão de Jesus, depois de sua morte, se tornou um dos líderes da igreja de Atos. O grande Tiago, o grande irmão de Jesus, autor do livro de Tiago. Eu acho que o Breno está colocando alguns trechos de Atos que você depois pode conferir o que eu acabei de falar. Sabe o que é que isso mostra? Que a incredulidade da família de Jesus não foi imperdoável. Mostra que arrependimento e fé nos torna parte da família de Deus espiritual. Nos torna parte da família de Jesus espiritual. Fé e arrependimento está disponível para você. Hoje você pode fazer isso. Se a palavra do Senhor tem constrangido você, se Jesus, através do Espírito Santo, tem te chamado, se você tem sido convencido do pecado, da justiça e do juízo, não perca tempo. Pare agora. Ore, clame pelo perdão de Jesus. Mais do que temer o Covid, mais do que temer morrer, eu preciso temer morrer eternamente. E se eu permanecer sem fé, sem crer, eu vou morrer sem Jesus. E não vou fazer parte da família dele. O que fazer a partir disso? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode tirar dessa parte do texto que nos ajuda.
Imagine que você vai à igreja todos os domingos, você nasceu na igreja, teus pais estão na igreja, teus irmãos estão na igreja. Você conhece as coisas de Deus, você até faz coisas de Deus. Preste atenção. Isso não é suficiente. Não é suficiente. O fato de você ter nascido da igreja, o fato de você ir para a igreja, isso não vai te salvar. O fato da família de Jesus ter um relacionamento próximo dele não salvou. Eles precisaram crer e se arrepender. Lembre-se, quando Jesus chegou lá em Marcos, capítulo 1, versículo 15, ele disse: o tempo de Deus chegou. Eu estou aqui perto de vocês, o reino de Deus está aqui. Creiam e arrependam dos seus pecados. Eu preciso crer e me arrepender. Não basta simplesmente olhar para Jesus, estudar sobre Jesus. Não basta simplesmente ir para a igreja. Eu preciso crer e me arrepender. Envolver-se no serviço a Cristo de maneira intensa. Não me guiando pelo que os outros pensam. Jesus continuou seu ministério, eu preciso continuar o meu ministério pessoal. Eu preciso servir a Deus. Eu sei que muitos pensam nas suas famílias, nos seus familiares que ainda não têm Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E às vezes nós não sabemos como agir. Mas Jesus nos dá a mostra de como agir. Primeiro, continue servindo ao Senhor. Faça isso de forma intensa, mas sem deixar de amar e ser exemplo para a sua família. Quanto mais você for servo do Senhor fiel, mais eles vão ver Cristo em você. Concluindo, nós vimos hoje 3 coisas. Primeiro, nós vimos que a incredulidade pode levar alguém a se opor a Deus, pensando que está fazendo o certo, pensando que está se opondo aos homens. Nós vimos que a incredulidade pode endurecer o coração a tal ponto de levar alguém a cometer o pecado imperdoável. Mas nós também vimos a boa notícia. A boa notícia de Jesus que todos os pecados e blasfêmias que os homens cometerem serão perdoados. Agora ele espera que a gente creia e se arrependa. A incredulidade nos afasta de Cristo, mas a fé nos leva ao arrependimento e nos torna parte da família de Jesus. A pergunta é: o que é que você vai fazer com o que nós estudamos hoje? Se você ainda não fez uma oração pedindo a Jesus que te aceite como parte da família dele, dizendo que você crê nele, que você se arrepende dos seus pecados, se você nunca fez isso, ficou claro hoje que você precisa fazer. Ficou claro que você precisa tomar uma decisão com Jesus Cristo. Então eu convido você para nesse momento você fechar seus olhos e orar junto comigo. Eu convido você, se você concordar, para você orar mais ou menos nesses termos. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor que se importou conosco, que se fez homem aqui na terra, que cumpriu toda a justiça e que se importou comigo, ao ponto de me dar a oportunidade de crer no Senhor Jesus, de me arrepender dos meus pecados e poder fazer parte da família. Senhor Jesus, nesse momento eu quero fazer isso, dizer que eu creio no Senhor, que eu me arrependo dos meus pecados e que de hoje em diante eu quero te servir. Quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida e quero eternamente estar contigo. Em nome de Jesus. Se você tiver feito essa oração, eu vou pedir para o Breno botar o WhatsApp da igreja. Você pode mandar uma mensagem para a gente. E na descrição do vídeo tem o WhatsApp da nossa igreja. Você pode mandar uma mensagem que a gente vai tentar te ajudar a caminhar com Jesus.
Se você já fez essa decisão há um tempo, o que eu queria te pedir é que você possa realmente estudar essa mensagem, imaginar como é que você pode, através da tua fidelidade ao Senhor, através do teu serviço a Deus, não só servir ao Senhor fielmente, mas levar essa palavra a outros, para que Jesus possa alcançar outros, para que a gente possa ver a família do Senhor Jesus aumentar.